Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais numa edição do Agenda Regional. Boa noite a Birigui, boa noite a Araçatuba, boa noite a toda a nossa região noroeste, aqui do estado de São Paulo. Hoje nós estamos um clima mais ameno aqui em Birigui, né, que está na faixa de uns 32 graus. Então, o que é para quem já passou 36, 37, 38, é uma temperatura relativamente amena. Hoje, o Sebastião Júnior, que sempre está às terças-feiras aqui com a gente, teve um imprevisto e não pôde comparecer para o nosso debate. Mas, por outro lado, tivemos uma troca muito melhor, né? Que a doutora Maiara é muito mais simpática do que ele. Então, a gente vai ter uma evolução muito maior aqui dentro do nosso debate. Hoje nós vamos falar também aí com o doutor Rodrigo, que daqui a pouco ele vai se apresentar, mas primeiramente quero passar para a doutora Maiara para fazer as suas apresentações, Maiara. Boa noite, Geraldo. Boa noite, doutor Rodrigo, Araçatuba, Birigui, região aí. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu estou aqui em Londrina, estou pelo celular, estou no escritório aqui da minha casa e vamos bater esse papo aí que o tema é interessante hoje. Bastante, né? E hoje nós temos aqui para fazer o debate, o doutor Rodrigo, ele vai fazer a apresentação já, mas o nosso tema hoje é combate às fake news, estabelecimento da verdade, da justiça e principalmente da nossa democracia. Doutor Rodrigo, faça uma pequena apresentação de você, quem você é, para que o nosso público possa estar conhecendo, né, o seu perfil, a sua forma de pensamento, o que você faz, né, além de ser advogado. Doutor Rodrigo. Boa noite a todos, obrigado, Geraldo, obrigado, doutora Maiara. Meu nome é Rodrigo Delgado, sou advogado aqui em Birigui, estou na militância aí há 22 anos, tenho alguns livros jurídicos escritos, publicados, e sou especialista em ciências criminais, e além de estar aí na lida do dia a dia, a gente acaba juntando vozes na defesa do Estado Democrático de Direito, que, afinal de contas, mesmo não sendo tão perfeito, é o que nós temos de melhor dentro de todas as formas de governo que nós já experimentamos aí durante a história da humanidade. Basicamente é isso. Então, vamos começar, esquentando aqui um pouco o debate, só para a gente ter uma pequena noção. Eu gostaria, doutor Rodrigo, que você pudesse fazer, então, uma definição sobre o que é fake news, né? De forma simples, né? Para que a gente possa entender e poder estar dando os passos iniciais disso daí, sobre esse tema. Começando pela tradução do inglês, nada mais é do que uma notícia falsa. A fake news, na verdade, depois nós vamos abordar algumas características dela e por que ela é tão nociva nos dias atuais. Porque a grande verdade é a seguinte, a criação de notícias falsas para persuadir ou dissuadir a sociedade, destruir a imagem de pessoas, sejam pessoas públicas ou pessoas privadas, é algo que vem há muitos e muitos anos. Todo mundo conhece aqui, né, antes das redes sociais, a famosa panfletagem em épocas eleitorais, onde você cria panfleto com histórias inverídicas e sai por aí pulverizando na cidade contra esse ou aquele candidato, contra essa ou aquela candidata. Então, a única coisa que mudou foram as plataformas por meio das quais essas notícias inverídicas perniciosas são hoje transmitidas. Então, grosso modo, fake news é uma notícia falsa cujo intuito é causar algum tipo de dano a pessoas físicas, públicas ou à coletividade. Interessante. Maiara? O doutor Rodrigo, fake news, então, seria a mentira digital?
Exatamente. A mentira digital, a mentira do século XXI, que é viralizada todos os dias, a todo momento, pelas mais diversas pessoas, principalmente aquelas que não buscam a fundo a fonte daquilo que está sendo dito ou transmitido. Então, fake news, de uma certa maneira, serve para desinformar as pessoas, ou a desinformação tem um termo diferente de fake news? Porque o fake news, pelo menos no entendimento aqui, não jurídico, assim, do senso comum, é que é uma mentira contada, né? Mas hoje a gente tem as inteligências artificiais que pode praticamente pegar esse vídeo que nós estamos fazendo e colocar uma outra linguagem, né, outras palavras na nossa boca e se transformar como uma informação. É uma desinformação, né? Então, isso, a desinformação ou a informação correta é um conflito entre fake news e o fato verdadeiro, né? Sim. Quais as consequências, então, assim, da fake news contra, né, o fato verdadeiro e não a desinformação, né? Vou pegar aqui um exemplo básico. Quando as pessoas divulgam a suposta toxicidade ou perniciosidade de se vacinar os filhos. Ah, não pode vacinar porque a vacina causa mais danos do que benefícios, etc, etc. Então, você imagine numa população que não tem conhecimento aprofundado sobre esse tipo de temática, biologia, enfim, essas coisas básicas, e essas pessoas acabam acreditando. De repente, você tem uma situação de pandemia ou de endemia, em caso de doenças regionalizadas, as pessoas param de se vacinar e a doença começa a se propagar cada vez mais. Da mesma maneira que, biologicamente, nós temos inúmeras consequências danosas, do ponto de vista do fato social, da notícia mentirosa, nós podemos ter incitação ao crime, nós podemos ter a destruição de grandes personalidades, o cair no descrédito de pessoas de renome, e você vai criando essa mentira, ela vai se engessando. Por quê? Primeiro, são 10 características principais. São 10 características principais da fake news. Você tem a dinamicidade, ela corre com muita velocidade, de maneira instantânea. Você tem a informalidade, você não precisa de grandes critérios ou de uma receita para confeccionar ela. Você cria uma mentira e divulga. A superficialidade, a fonte dela não é de um substrato mais concreto e profundo, ela é muito superficial, ela é intensiva, ela tem a determinabilidade, ou seja, dá para você determinar quando ela é falsa, bastando a necessidade de uma análise crítica. Ela conduz a uma decidibilidade, ou seja, ela faz com que as pessoas comecem a decidir com base naquilo que está sendo veiculado. Ela tem o condão da emocionalidade. É muito comum que os conteúdos eles tenham por substrato interferir na emoção das pessoas. E quando as pessoas se emocionam, aquilo começa a se transformar numa verdade quase que inexpugnável. Mas o problema não é só quando você emociona. O problema é quando você cria a empatia. Porque a partir do momento em que a pessoa se identifica com aquilo, ou que muitas vezes uma pessoa solitária que queira ser reconhecida, que queira fazer parte do grupo, ela começa a divulgar. Então, você tem a pessoa que está emocionada e criou empatia com a notícia. Então, ela vai começar a replicar vigorosamente em todas as redes sociais dela, grupos e pessoas. Depois você tem a estimulação. A pessoa começa a se sentir estimulada, começa a se sentir pseudo-valorizada por estar divulgando algo que é mentiroso, que é pernicioso, mas que ela começa a acreditar que ela possa estar colaborando com o fomento da discussão de um tema. E o 10º requisito, que é a verificabilidade,
As pessoas têm que verificar se a informação que está sendo disseminada, viralizada, ela realmente corresponde à verdade. Ah, Rodrigo, e como? Fontes confiáveis, livros, sites de renome. É muito comum, quando você tem algum site que vai criar notícias falsas, geralmente a extensão dele é .com.org. Nunca tem o BR, para justamente dificultar a localização de quem está criando esses conteúdos. Rodrigo, nesse aspecto, me parece que a Google é uma ferramenta de combate à fake news que se chama Fact Check Explorer, e ela vai poder ser visualizada em várias línguas justamente para esse combate. E aproveitando aí o ensejo, eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é o limite entre a fake news e a liberdade de expressão. Esse é o ponto nevrálgico de conexão entre o que pode e o que não pode. Quando as pessoas criam pequenas mentiras do dia a dia, nós temos aí garantida a liberdade de expressão, a liberdade de emitir a sua visão de mundo. Quando ela começa a ser perniciosa, quando a pessoa efetivamente cria aquela informação com o intuito de atingir negativamente uma pessoa ou uma coletividade. Então, mentiras pequenas do dia a dia, pequenas fofocas, quando elas não atingem a honra e a integridade das pessoas, isso é plenamente permitido. E vou citar aqui como exemplo charge de pessoas públicas. Essas pequenas charges, esses gracejos, a justiça acaba falando, não, isso aí é uma questão de manifestação da cultura, da arte, e isso é aceito. Né? Nós temos que entender o seguinte, não existe ainda a figura do crime de fake news, ou seja, criar um conteúdo inverídico não tem no Código Penal, ou na legislação penal extravagante, uma figura. O que existe são as consequências advindas dessa notícia inverídica. Aí você vai poder ter calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, violência psicológica contra a mulher nos meios sociais, a famosa revenge porn, que é quando a pessoa ela divulga fotos ou conteúdos obscenos, e como o Geraldo colocou muito bem, hoje, com a inteligência artificial, você pode criar a pessoa nos meios digitais. Você pode criar a pessoa, você pode criar uma mentira e colocar essa pessoa num ambiente ou falando algo que ela não está fazendo ou que ela não está falando. Então, sim, a necessidade de se criar mecanismos rigorosos para o controle do que hoje eu considero um câncer informacional é prioritário. Doutor Rodrigo, o deputado Orlando Silva, ele apresentou um projeto-lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas ela não se coloca no aspecto penal, então? Aí eu não vi esse projeto ainda, tenho que dar uma olhada. A gente tem que ver quais são, se existem sanções de ordem penal para os comportamentos que ela prevê. O que são as sanções penais? Restrição de direitos ou privação de liberdade ou multa. Então, a gente tem que analisar esse projeto em consonância com a lei do Marco Civil da Internet, que foi um importante avanço para o combate desse tipo de informação equivocada, bem como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, na verdade, ela já veio com mudança, doutor, o Orlando, ele colocava um órgão fiscalizador, ele criava um órgão fiscalizador para fiscalizar esse tipo de crime que vai ser instituído através dessa lei aí. E, na verdade, eu acredito que ele se rendeu ao adversário, que é o grande grupo Meta, né, o dono do Instagram, do Facebook e enfim, essa grande empresa aí, eles acabaram se rendendo
a eles e retirando que fosse criado esse órgão para fiscalizar, fazer a fiscalização das fake news. Esse aí é um dos temas que foi mudado nesse projeto-lei e que seria a nova lei, né, que fala sobre o combate à desinformação. Perfeito. A gente vai ter que fazer uma análise criteriosa e nós temos que ver até que ponto essas mudanças, por uma questão de interesses, sabe-se lá de quem, elas vêm, na verdade, em desabono acho que o valor maior que é a democracia. Nós temos algumas chamadas cláusulas sensíveis, que, inclusive, dentre as quais o Estado Democrático de Direito, que está no artigo 34, inciso 7, alíneas da Constituição Federal. Então, alguns princípios, eles têm que ser considerados como intocáveis, e aí compete a todo o conjunto, não só de pessoas do partido dele, mas bem como dos demais, de efetivamente criar outros projetos no sentido de nos dar mais ferramentas contra quem quer que seja. Porque a grande verdade é que as multinacionais, elas veem o Brasil como um grande quintal do mundo, onde elas podem vir e fazer tudo. A exemplo das operadoras de telefonia celular que vira e mexe nos deixam na mão, e muito embora existam, em tese, pelo menos a gente lê, multas pesadas, isso acaba sendo até vantajoso. É aquela mesma coisa de você criar... Pode falar, desculpa. Essa lei mesmo, ela vai instituir multa para as grandes empresas. Vamos ver se vai funcionar, né? O problema essa lei já está em vigor? Essa lei já está em vigor ou só está tramitando no Congresso? Ainda é um projeto. É um projeto. Esperamos que ele não seja sepultado, né? Não só no aspecto político, mas a fake news ela tem acesso em todas as áreas da vida das pessoas, né? A gente tem visto um estrago muito grande em relação à vida do jovem, né? Que geralmente não faz essa pesquisa da informação, inclusive levando alguns jovens aí à morte. Qual que é a que a gente pode tomar em relação às crianças, aos adolescentes, de como conduzi-los para a verdade? Olha, eu vou falar o que meu pai falava: o único caminho é a educação. É você efetivamente escolarizar, porque assim, função da escola não é educar, a função da escola é escolarizar. Os pais têm que ter uma maneira muito clara. O problema das fake news é que elas se divulgam com muita facilidade, porque nós temos uma sociedade pobre em valores e moralmente frágil. Então, diante desses requisitos, pessoas que, infelizmente, uma geração, talvez de 2000 para cá, 2010 principalmente, onde não há, pelo menos eu não vejo, de alguns pais, muita vontade em se educar o filho para a vida. É muito comum que o pai queira cuidar da própria vida, muito embora tenha posto o filho no mundo, então ele dá recursos digitais para distrair o filho e assim ele poder ter tempo para ele. Se esquecendo de que quando você se responsabiliza por uma vida frágil, você tem que viver essa vida até que ela tenha condições de se manter por si mesma, de pensar por si mesma. Então, há sim, da parte da nossa sociedade hoje, uma vontade imensa de irresponsabilidade. As pessoas não querem se responsabilizar pelas consequências dos seus atos. Por isso que a pessoa vem, cria uma notícia falsa, joga na internet, destrói várias pessoas, destrói várias vidas, e para ele está tudo bem, é coisa do momento, da moda. Cada um que se defenda por si mesmo. De fato, até peguei um pouco esse gancho, doutor. Recentemente não, né, alguns anos atrás agora, mas principalmente no governo Bolsonaro, teve muitas fake news em relação às vacinas, né? Eu acredito que em todo esse processo houve uma mudança de cultura, porque no Brasil
tinha uma linha de aplicação de vacinas, né, para combater as doenças, já estava muito bem estabelecido isso na sociedade, com a questão cultural, uma coisa importante para a nossa sociedade, para os brasileiros e para a redução de diversas doenças, né, que ficaram zeradas, né? Mas aí, com as falsas informações, às vezes até patrocinada por órgãos vinculados ao governo, isso criou uma desinformação nas pessoas, falando, por exemplo, né, que a vacina ia fazer uma modificação genética no organismo das pessoas. E aí muitas pessoas passaram a ter medo e não levavam mais os seus filhos a fazer as vacinas, as vacinações mensais, anuais, todas aquelas necessárias para evitar determinadas doenças. Então, no meu ponto de vista, aí, houve uma mudança cultural também. Então, às vezes, as fake news, ela cria uma mudança cultural que, às vezes, para recuperar, vai se tornar um pouco mais difícil. Então, eu acho que é um impacto muito grande essa questão aí, e eu não sei como resolver, né? Agora, a mudança, obviamente, vai ter que fazer muita propaganda e a desmistificação dessas mentiras. Bom, e para o futuro, né? A gente está falando um pouco da legislação e da educação também. Como que a gente vai poder fazer, né? Vamos fazer essa mudança para retornar, de fato. Eu acho que, do meu ponto de vista, aí tem que ser a punição também, né? Porque, às vezes, antigamente, quando a gente estava falando de bairro sobre fake news, você fala, por exemplo, falava uma história de alguém, mas fica ali no bairro. Hoje tem, nas redes sociais, vai para o mundo inteiro, pode tomar uma dimensão gigantesca, né? E aí pessoas podem ir ao suicídio, né, que a doutora falou, mas podem acabar com a moral da pessoa, acabar com a vida da pessoa. Tudo isso cabe danos morais, por exemplo, até parte cultural, mas na individualidade, cabe danos morais? Sim, cabe danos morais, cabe consequências criminais. Você tem que pegar, porque o fato, ele como dizia Durkheim, o fato ele é exterior e sancionatório, ou seja, ele é um fato que tem que ser analisado cientificamente, você vê quais são as consequências do que ele está gerando. Então, a pessoa ofendida, ela pode buscar essa reparação tanto na esfera civil, através da indenização por danos, pode até ser danos materiais, dependendo daquelas situações onde a pessoa é levada a perder dinheiro, bem como criminais. Agora você me pergunta qual que é o futuro? O futuro vai ser uma decorrência do que a gente fizer agora, porque a ausência de vacinação está revivendo, está trazendo de volta doenças que haviam sido erradicadas. Porque o que acontece? Você não destrói, você não elimina definitivamente vírus e bactérias. Eles estão no ar. A questão é você ser imunologicamente resistente a isso. Então, a partir do momento em que você não tem a resistência, que é a imunidade que a vacina te traz, você vai reviver tudo isso. E as futuras gerações vão começar a ter coqueluche, poliomielite, sarampo, e por aí vai. Doutor Rodrigo, a questão das fake news, ela também é ligada a moralidade frágil do ser humano hoje em dia? Sem sombra de dúvida. O público mais fácil de você fazer com que uma fake news se propague são pessoas solitárias, são pessoas com algum tipo de baixa autoestima, são pessoas derrotadas emocionalmente, pessoas que se apegam a qualquer coisa. Então, o que acontece? A pessoa fala, bom, ninguém me nota, eu estou invisível. Ela começa a divulgar uma notícia onde ela tem like, comentário, e ela começa a se sentir importante, ela não vai mais parar de fazer aquilo, porque ela buscou a satisfação que até então ela não tinha, por meios equivocados, por meios errados, mas ela conseguiu que o cérebro liberasse aquela substância que traga a ela prazer, e de se sentir reconhecida. Esse é o problema. Quanto mais inculta, quanto mais frágil, quanto mais destroçada emocionalmente uma sociedade,
maior vai ser o terreno fecundo de uma fake news. Além da educação, existem outros meios que podem ser trabalhados para que o ser humano consiga se construir de uma forma diferente e combata, né, na raiz, né, a fake news, porque se a gente levar em consideração que já existem leis e que mesmo assim pode ser que não seja, elas não sejam tão eficazes, mas vamos dizer assim, elas existem, mas não são suficientes para isso. Existem outros meios que podem ajudar, sem ser só a educação, em relação a fake news? Eu vou falar uma frase de um jurista francês chamado Jean Crouet. Ele dizia o seguinte: sempre se viu a sociedade mudar as leis, nunca se viu a lei mudar a sociedade. A lei não muda a sociedade. A questão é você tentar refrear um problema através da punição. Por isso que no Brasil o direito penal é tão disseminado, e tem um jurista chamado Galeno que ele diz que o grau de civilidade de um povo se mede pela maior ou menor utilização que esse povo faz do direito penal. Então aqui no Brasil se cria lei penal para tudo. Inclusive tem um tipo penal na lei de crimes ambientais que está lá: molestar cetáceos. O que significa isso? Incomodar um golfinho, incomodar uma baleia? Então, assim, são coisas, são, com devido respeito, algumas excrescências legislativas que decorrem da própria falta de cultura de quem cria a lei. No Brasil é complicado porque nem aqueles que criam leis sabem exatamente o que estão fazendo, inclusive são mal assessorados. Então nós precisaríamos, a educação é a base de tudo. Agora, o que se poderia fazer? Se nós estamos num estado intervencionista que garantiu a nós o direito à segurança, há necessidade de alguns programas governamentais sérios, sem que se atenda a minorias, no sentido de implementar programas, inclusive nas escolas, para que os jovens consigam buscar e encontrar a solidez da informação que chega até eles. Qual é a fonte? Quais são as fontes? Quem está falando? E não obstante a pessoa ter lhe dito algo, interessa se a pessoa tem mestrado, doutorado ou livre docência, ela te fala algo, você tem que ter a capacidade de pensar por si mesmo, por si mesma, e montar o seu cabedal argumentativo, as suas ideias, e falar: eu vou agir dessa forma ou vou agir de outra forma. Então nós temos que ter a capacidade de pensar por nós mesmos. Agora, isso é um trabalho que tem que ser retomado e são valores que têm que ser reimplantados na sociedade, porque a gente perdeu isso. Infelizmente, nós perdemos isso. Né? Se você for visitar as bibliotecas das cidades, vamos começar das escolas, é um local hoje pouco habitado. As pessoas não buscam, elas realmente acreditam que tudo está na internet. Mas nem tudo está na internet. Falindo, né? Exatamente. Então, é dessa geração nova fake news, é dessa geração nova criar muito conteúdo. Agora, a questão é, hoje nós temos uma enxurrada de informações. Então, o segredo não é ensinar a pessoa a buscar porque ela já tem, mas sim filtrar o que é verdade e o que não é. Esse acho que é o grande segredo. Agora, não é um trabalho fácil, porque as pessoas se desacostumaram a pensar. Hoje as pessoas terceirizam o ato de pensar. Elas querem que alguém pense por elas. Daí, um campo extremamente fértil para pessoas que lidam, inclusive, com psicologia, com linguagem subliminar, trabalhar para criar. Você contrata uma pessoa com esse perfil, com muito conhecimento, para distorcer o conhecimento e controlar aquelas massas que você quer que sejam controladas. Essa é a verdade atual. Doutor, em relação à legislação existente, será que, ao invés da ambição
de uma lei absoluta sobre algo que é tão etéreo como as fake news, já não é suficiente o arsenal legal existente? Só para complementar essa questão da doutora, e o papel da justiça, né? Ela está agindo também da mesma forma que o Congresso Nacional, né, a aplicação das leis, através de formas paliativas, ou não? Está sendo mais incisivas nas decisões relativas às fake news? Existem, sim, boas decisões. O problema é a morosidade do judiciário. A lei estabelece prazos para que você retire uma notícia falsa do ar, sob pena de ela causar cada vez mais dano. A grande verdade é que todos nós, indiscutivelmente, estamos perdidos diante dessa realidade. Muitas pessoas não sabem o que fazer e muitos magistrados ou promotores, por maior que seja a boa vontade, nós ainda contamos com a morosidade do judiciário por uma questão de dois fatores fundamentais: a ausência de servidores públicos. Tem lugares onde você tem aí um arsenal de pessoas se aposentando e não tem concurso aberto, e ao mesmo tempo você tem, além da falta de pessoas, a quantidade exorbitante de processos que a todo momento desaguam no judiciário. Porque depois que nós informatizamos o processo, que ele se tornou digital, você protocola a qualquer momento, da sua casa, do sofá. Então você tem lá 10 ações prontas, você só vai protocolando. No outro dia, quando o cartorário chega, a vara dele tem 1000 processos novos distribuídos. Então, como é que você dá conta disso tudo? E também não vejo... Pode continuar, pode falar. Eu também não vejo com bons olhos você implantar a inteligência artificial a ponto de decidir casos, porque você precisa de uma empatia humana e não de uma máquina. A máquina não vive essa realidade. A máquina, ela é criada, pensada e alimentada por seres humanos, mas ela não tem a competência de intuir e de viver uma experiência. Ela não tem emoção para isso. Se algum dia vai ter, não sei. Mas no momento não é o caminho. Assim como muitos advogados acabam advogando pelo chat GPT. Você coloca 3, 4 palavras-chave lá, monta um texto, e quando você vai ler, ele está lindo, mas não diz exatamente a respeito ao fato concreto que você está abordando. Nos tornamos uma sociedade preguiçosa. A grande verdade é essa. Acredita que há uma desinformação legal do próprio judiciário em relação a esse assunto? Eu acredito que não, porque todas as vezes em que uma nova lei é editada, tanto o Tribunal de Justiça, ele viabiliza a criação de inúmeros cursos, material, cartilhas, enfim. Você tem um arsenal de coisas, de informações, de profissionais que são contratados, que são chamados para colocar aquela nova realidade para quem milita no Poder Judiciário. A questão é mesmo a morosidade e a ineficiência de alguns instrumentos que, muito embora eles existam, como eu já disse, a Lei do Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, etc., nós ainda estamos caminhando nessa realidade, ao contrário de países que eu ainda defendo que existe aquela classificação que alguns podem considerar retrógrada da geografia. Nós temos primeiro, segundo, terceiro mundo. Nós deixamos de ter isso. O Brasil é um país em desenvolvimento. Não, é mentira. Isso é só uma maneira de maquiar a realidade. Nós somos um país subdesenvolvido em inúmeros aspectos. Enquanto a gente não aceitar a realidade posta, nós não vamos criar uma realidade pressuposta de um futuro maravilhoso. O doente não se cura se ele não reconhece que está doente. E o nosso tecido social está doente. Doutor Rodrigo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet, né, para a gente entender um pouco o que é. Porque no meio jurídico, talvez as pessoas entendam mais, mas no meio da sociedade, pessoas que nem eu, por exemplo, não conheço
especificamente o que significa, o que abrange, o que é, de fato, esse Marco Civil da Internet. A lei do Marco Civil da Internet, ela tem conceitos bastante complexos. Se nós fôssemos falar aqui, nós ficaríamos um mês tendo um curso. É preciso ler ela com bastante atenção, mas de uma maneira bastante resumida, ela veio para dizer o que é uma informação privada, como depois a LGPD ela deu uma vestimenta melhor, mas é como você trata os dados pessoais de uma pessoa, qual a responsabilidade do provedor, em quanto tempo uma informação que não é verídica ou que está causando dano tem que ser retirada do ar. Então, fundamentalmente, trouxe mecanismos para poder proteger a intimidade e a privacidade das pessoas, porque nós sabemos que a todo momento, não só os órgãos governamentais, mas inúmeras pessoas privadas, hackers, crackers e por aí vai, têm suas informações. Antigamente a gente tinha medo de passar o número do CPF, a pessoa pode fazer alguma coisa, abrir uma conta no meu nome. Hoje é a coisa mais simples do mundo, você encontrar uma empresa no seu nome que você nem sabia que existia. Então, ela veio regulamentar esse tráfego de informações absurdo, gigantesco, que cresce a cada dia, que todos os dias nós acessamos através dos nossos aparelhos de telefonia celular, do nosso computador. Então, a lei do marco inicial veio regulamentar, trazer parâmetros para como as informações devem ser tratadas, como as informações devem ser armazenadas, por quanto tempo elas podem ser ou devem ser armazenadas, quem pode armazenar, quem pode dar o tratamento necessário a essas informações. É uma lei complexa, sim, porque ela traz conceitos da área da tecnologia, da informação, engenharia de software. Então, é complexa, mas, grosso modo, é isso. Ela veio regulamentar a proteção dos dados pessoais. Isso sempre a nível governamental, de empresas, qualquer pessoa, até eu que sou advogado, quando a pessoa chega ao escritório, aí já cai na LGPD, na Lei de Proteção de Dados. Quando a pessoa me passa informações, eu tenho hoje legalmente uma grande responsabilidade ao tratar dessas informações. Eu não posso divulgá-las a qualquer um, de qualquer forma. Muito pelo contrário, eu tenho que ter uma alta responsabilidade para tratar e manipular essas informações. Entendi. Doutora? Inclusive, esses dias aconteceu uma situação, eu sou síndica do prédio onde eu moro, e um dos condôminos pediu o telefone de um outro condômino. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso passar, porque vai ferir aí a lei de proteção de dados. Exatamente isso. Você não pode passar um número se a pessoa não autorizar. Exatamente, e é difícil você explicar uma situação tão simples, né, que é uma situação usual aí do cotidiano, né? Exatamente. Então, e entra também essa questão também lá do Walter, esqueci o sobrenome dele, mas ele que entrou ou hackeou, né, o celular do Sérgio Moro e do Daltan Dallagnol, né? E publicizou todos esses dados, né? Isso daí já entra no outro patamar? É crime? É isso ou não? Como que funciona? Depende. Nesse caso, nós temos leis específicas que é a invasão de aparelhos telemáticos com o objetivo de roubar informações. Só isso já é crime, já é uma invasão de privacidade muito grande. Agora, se de posse desses dados há uma divulgação, sendo verdade ou não, você infringiu a liberdade e a vida privada dessas pessoas. Agora, se você começa a criar mentira com essas informações, aí você tem a fake news e você vai ter outros desdobramentos. De qualquer maneira, isso não pode ser feito. Quem tiver a oportunidade de ler uma obra muito importante do Rui Barbosa, que diz A Imprensa e o Dever de Verdade. Então, a imprensa é fundamental, ela é a voz da democracia. Agora, da maneira como ela vem sendo conduzida,
o sensacionalismo, a emotividade, a divulgação viral da desgraça do outro, eu acho que isso só vem em demérito àquilo que a gente tem que defender. Doutor, mais alguma questão, doutor? Doutor, levando em consideração que o nosso judiciário atualmente, né, há muito tempo, ele vem sendo formado, vamos dizer assim, para uma classe única, né, de juízes jovens que não têm uma grande maturidade em relação à legislação e até a própria vida, né? Você acredita que isso influencia nas decisões relacionadas às fake news? Sem dúvida. Nós somos fruto do meio onde nascemos, crescemos e nos abeberamos da cultura. A juventude, ela tem uma visão bem diferente de realidade, porque a gente chama hoje que nós vivemos num mundo híbrido, ou seja, o real com o virtual, né? Um cyber ambiente. Então, quando você pega o celular de uma pessoa, ali está toda a vida dela. Tanto que um policial militar não pode chegar a te abordar e acessar o seu aparelho de telefonia celular sem a sua permissão, sem um mandado. Isso ainda que não tenha senha, ele não está autorizado a rolar a tela e ver o que está ali sem sua permissão. Então, o que nós temos, sim, é uma realidade de um caldo cultural muito diferente dos anos 50, 60, onde nós tínhamos uma concretude maior de vida. Então, tudo isso influi, porque quem julga é o Estado, mas, na verdade, aí você tem uma pessoa, um ser humano julgando, que tem sentimentos. E não são raras as decisões judiciais dadas por influência da imprensa ou da emoção, e que depois elas são reformadas porque são absolutamente nulas. Elas não foram dadas de maneira fundamentada, mas sim por um elan do momento, uma emoção do momento. Num nível muito simples da minha vida, eu posso dizer para vocês que não há fake news, mas as informações, da forma como elas são colocadas, por exemplo, para as crianças hoje em dia, como afeta. Filho de 10 anos, doutor. E esses dias a gente estava indo dormir, ele começou a chorar compulsivamente. Eu falei, Breno, o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, a água potável vai acabar em 100 anos. Eu falei, sim. Eu falei, mas onde você está assistindo isso no TikTok? O que está acontecendo, né? Porque eu sinceramente não tinha estudado sobre o assunto. Ele falou, eu assisti o vídeo lá, a água potável vai acabar, a gente vai morrer de sede. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou viver até essa época, se é que você vai viver, se a gente vai ter medidas que vai contornar tudo isso, mas vamos dormir? Se ele fosse mais pragmático, ele ia falar assim, bom, vai acabar? Eu não vou estar vivo até lá mesmo, então, para mim tá tranquilo, eu não vou, já é uma coisa mais estoica, eu não vou nem me preocupar com isso, porque não vai me afetar. Então, as futuras gerações que dão um jeito. Mas, hoje as crianças e o adolescente, ele te coloca uma verdade fundamental, porque o influencer que ele gosta falou. Não, o fulano falou... não, fulano falou, e não adianta que ele não vai mudar de ideia. Então, você tem que construir na cabeça e falar, mas e você, na sua opinião, qual é a realidade? Você acha que isso tem fundamento? Você já viu a quantidade de água que tem no mundo? Dá para dessalinizar aquela que é água salgada? Não dá? E aí? Então, né? Criar alternativas, perfurar poço, e enfim... Lençóis freáticos tem um monte, vamos parar de poluir. Olha, existem alternativas, fica tranquilo e vai dormir. Mas foi engraçado que a primeira coisa que eu perguntei, mas de onde vem essa informação, pelo amor de Deus? E tem uns influencers hoje que a gente vê esporadicamente no YouTube que você fala, meu Deus, o cara falou isso. E a molecada, nossa, isso é uma verdade absoluta. Nessas questões, se apreendem. Sim. Se tivesse esses influencers aí, principalmente os infantis,
ou, né, pré-adolescente, tiver a responsabilidade, você também consegue fazer muita coisa boa, né? Muita Claro, informação, estimular as pessoas a aprender, a pesquisar, a fazer, mas não o simplesmente. influencer, o influencer tem responsabilidade por fatos que é por isso que é complicado no Brasil, porque as pessoas não têm essa dimensão. Mas o influencer, ele tem responsabilidade pelo conteúdo que ele veicula. Assim como, quando lançou o Código de Defesa do Consumidor, passaram a ter estudos no sentido de atores, pessoas famosas, que veiculavam certos produtos, serviços, e quando aquilo não tinha qualidade, eles eram responsabilizados junto. Por quê? Porque você está dando a sua imagem, você está hipotecando confiança a algo que a população confia em você e vai comprar o que você disser que tem que ser comprado. Se o Neymar pegar uma chuteira na mão, seja de que empresa foi, falar, olha, eu uso, é a melhor do mundo, no outro dia o estoque vai a zero, porque todo mundo vai querer aquela chuteira. Aí, de repente, é uma chuteira com problemas ortopédicos, machuca o pé da pessoa, com o tempo o pé da criança ele vai entortando, enfim, dá um monte de problema, mas se o Neymar falou que ele usa é o melhor do mundo, isso é incontestável. Então, olha o nível de responsabilidade que uma pessoa, uma figura pública tem hoje diante da sociedade, diante da informação que ela dá o aval dela. E quais, É assim, muito importante. não é importante isso, porque esses mesmos influencers, eles também podem fazer muitas coisas positivas, né, na nossa sociedade. Sim. Porém, mas tem por outro lado também tem a questão política agora também. A gente vai entrar na eleição municipal agora neste ano, e aí a gente remonta algumas coisas de fake news que pode interferir na democracia, né, a nível nacional. Mas as fake news a nível nacional, ela tem uma dimensão diferenciada, porque ela pode sair lá do Nordeste e vai lá para o Sul, pode sair do Sul e para o Nordeste por cento e tal. Mas as fake news a nível municipal, ela é um pouco mais localizada, fica mais fácil você conseguir as fontes. É verdadeiro isso ou não? Por exemplo, você divulgar uma fake news num candidato à prefeitura de São Paulo, que é uma cidade que tem milhões e milhões de habitantes, é uma coisa. Você divulgar uma fake news numa cidade pequena, de 10, 15, 20, 100 mil habitantes, é totalmente diferente. O dano é maior na medida em que um número muito maior de pessoas ela vai tomar contato com aquilo, e não é, por exemplo, estou no Japão, tomei contato que o prefeito da cidade tal não tem moral ou cometeu algum ilícito. Amanhã eu vou trabalhar e não quero nem saber. Se eu moro na cidade onde essa fake news foi criada e divulgada, amanhã eu estou divulgando em todos os meus grupos de WhatsApp. Aí, de repente, eu conheço a mãe do cara, o pai do cara, o irmão do cara, e aquilo vai tomando uma dimensão constrangedora, danosa, de grandes proporções. É possível que a pessoa, alvo desse tipo de situação, dessa calúnia, dessa difamação, dessa injúria, entre num estado de dano emocional muito grande. Totalmente desnecessário isso. É possível coibir isso? A única maneira de coibir é a pessoa que está sendo alvo da fake news, porque o que acontece? A lei eleitoral ela tem lá os mecanismos para você retirar do ar isso quando divulgado pelas redes sociais. E depois a pessoa toma as medidas dela judiciais, civis, criminais, etc. Mas a única maneira é a pessoa ter uma boa equipe, uma boa assessoria, pessoas que saibam gerir danos, gerir riscos, e imediatamente se pronunciar acerca daquilo que está sendo dito, desmistificando, desmentindo aquilo, dizendo que medidas vão ser tomadas e a partir do momento em que o autor daqueles fatos for identificado, vai sofrer as penalidades da lei. Então, a pessoa, nesse caso, ela tem que ser muito rápida, porque ela tem todo um aparato para isso. Ao contrário, muitas vezes, de um adolescente
que é alvo de uma notícia falsa e que é destruído ali naquele ambiente escolar do qual ele faz parte, e que ele não sabe como lidar com aquela situação. E muitas vezes tem pais que não têm nem mesmo o mesmo nível de escolaridade dele e que também não sabem o que fazer. Complicado, hein? É muito complicado. Você acredita que o discurso de ódio e outros conteúdos criminosos no ambiente digital, eles vêm especificamente de algum grupo político que quer determinar o caminho da boiada? Olha, tem sim, sempre tem. Existem aquelas pequenas maldades que são criadas por pessoas particulares e, digamos assim, desocupadas, mas também existem grupos que são como nós chamamos de robô digital. Essas pessoas criam conteúdos específicos dia após dia e são pagas para divulgar esse conteúdo para tentar denegrir ou destruir a imagem de alguém. Isso existe sim, pessoas contratadas e muitas vezes até com conhecimento nas mais variadas áreas que sabem como produzir o conteúdo certo para a pessoa certa, para o dano certo. Esse é o nível, são verdadeiras organizações criminosas, mas isso existe. Isso não é mais uma fantasia de filme de ficção. A legislação tinha que ser muito específica também para eles, né? Essas pessoas, se pegas, elas caem na associação para o crime ou organização criminosa. Existem mecanismos. Eu acho que o grande problema é quando a pessoa afetada, quando a pessoa lesada, ela não tem o necessário equilíbrio para lidar com isso, e ao invés de tomar medidas confrontativas, ela se recolhe e sofre todo aquele impacto emocional a ponto, em não raras circunstâncias, até de cometer suicídio. Sim. Isso não é impossível, já. Isso aí tem relatos na literatura a dar exemplos variados. Recentemente aconteceu, né? Influencers aí que, por questão de fake news, acabou cometendo suicídio, porque já estava com um grau de depressão já às vezes avançado. Acho que era Jéssica, se não me engano, era Jéssica, de 22 anos, recentemente, né? Então, vários outros que cometeram suicídio em função de todas essas questões aí. A vida da pessoa é isso. Ela se tornou só isso, um mundo virtual. Você tira o mundo dela, ela não tem... Claro que existe um outro mundo além desse, mas essas gerações mais novas que nasceram no ambiente digital, elas não sabem que existe vida fora da internet. E aí a pessoa está ali linkada, toda a personalidade dela, toda a vida dela, todo o sustento dela, ela ganha dinheiro com isso, ela se sustenta com isso, e quando ela não tem mais isso, não há mais caminho. Pelo menos essa é a visão que ela tem por não ter nenhum tipo de... Porque o influencer, ele pode ter 2, 3 ajudantes, pessoas que lidam muito bem com gravação, edição de imagem, mas ele não tem um aparato de pessoas emocionalmente preparadas, muitas vezes, para ajudá-los ou ajudá-las a lidar com essa doença da comunicação do século XXI, que é a mentira, a maldade humana. Isso é verdade. E até o jovem ter o entendimento que o mundo digital não é exclusivo, né? Que aquilo não é a vida, né? Exatamente. Aí a necessidade de um processo de conscientização muito, muito profundo e falar, olha, a internet é um acessório da vida. Isso hoje existe. Porém, levar essa criança, esse jovem no meio do mato e falar, isso aqui é a natureza, essa é a vida real, com mecanismos reais, com agentes reais, com fenômenos naturais reais. Não é o que acontece na sua frente numa tela, dentro do quarto com ar-condicionado. O mundo é mais amplo do que isso. Mas tendo essa percepção,
qualquer coisa que aconteça no meio virtual, ele vai saber lidar muito bem, porque ele sabe que a verdadeira vida acontece porta fora. Na verdade, a fake news ela é um tema que se espalha para os diferentes setores da vida do ser humano, né? Exatamente. Não, qualquer notícia, ela respinga em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, familiar, enfim. É algo que precisa ser duramente combatido, sim, porque destrói vidas a todo momento. Bom, a gente percebe também hoje, numa nova sociedade, principalmente dessa juventude, que a gente olha na rua, né, por exemplo, nos bairros, antigamente era lotado de crianças jogando bola, jogando amarelinha, salva, né, esconde-esconde. A mãe tinha que pegar o chinelo para trazer as crianças para dentro de casa. Hoje a mãe tem que ficar... Tem que ficar conversando, tentando convencer para ir um pouquinho para ter contato com as demais crianças. Né? Hoje, eu acho que o espaço que as crianças têm mais contato entre si é a própria escola, né? Que aí é a questão, como você mesmo falou, que é a questão do aprendizado, né? Não é a questão da educação, é a questão do aprendizado. Talvez, aí já entra outro debate, a gente não vai ter tempo, mas talvez a escola também teria um papel importante na formação dessas crianças para que elas fiquem preparadas contra as fake news, contra as mentiras e contra as informações. Na minha época, nunca pensei que eu ia falar isso, já estou ficando bem velho. Na minha época, eu sou de 79, mas naquele tempo, você tinha uma grande preocupação em informar. Então, não havia tempo para muita coisa, a não ser passar em sala de aula todo o conhecimento que fosse possível dentro daquele ano letivo. Hoje, a preocupação já não tem que ser mais o informar. A informação está, assim, demais até. Hoje, o papel da escola é ensinar a pessoa a pensar diante da avalanche de informação que nós temos. Então, ficou mais fácil, na minha humilde opinião, do professor criar mecanismos, dinâmicas, para ensinar os seus alunos a pensarem por si mesmos, e não só jogar conteúdo. Isso não é mais necessário. Eu tinha um professor que ele fazia na lousa as pautas igual de caderno, era uma lousa de 6 metros, você chegava, ela já estava cheia de matéria para você copiar. Hoje não precisa mais disso, você tem o celular na palma da mão. Então está na hora de ensinar as novas gerações o que fazer com tudo isso de informação. Porque na nossa época tinha que buscar, criar o conhecimento. Hoje não, hoje tem demais. Então você tem que ensinar o aluno, olha, filtrar isso, o que é verdade, o que não é, pense por si mesmo, viva a sua vida, tome suas decisões. Ah, mas se eu errar, parabéns. Você encontrou uma maneira de não fazer a coisa daquele jeito. Você errou. Você é humano. Ninguém aprende sem errar. Isso não existe. Quem que nasce pronto? A gente se constrói todos os dias, e esse sentimento de perfeccionismo que está na vida de muitos jovens, principalmente de muitas meninas que buscam um ideal de estética que nunca existiu e não vai existir, está matando essa juventude. Estão se deletando, para se usar um termo técnico da atualidade, essas pessoas estão se deletando todos os dias, morrendo dígito por dígito, até o dia em que não vai ter mais nenhuma base binária que vai fazer com que elas possam viver. Aí, não resta caminho a não ser a escuridão. Tem um vídeo de uma influenciadora que ela fala o seguinte: meninas, não se comparem a mim, porque o meu cílios é colocado, o meu cabelo é mega hair, eu tenho 3 lipos, eu faço massagem 2 vezes por dia. Essa é a sincera, né? Essa é a sincera. Fala, ó, se vocês quiserem, o caminho é esse. Vamos lá. Nós já chegamos aqui a 1 hora
Então, nós estamos um tempinho aqui para nossas considerações finais, tá? Eu vou fazer minhas considerações finais agora, depois eu vou passar para a doutora e você encerra, Rodrigo, tá? Fazendo um apanhado geral. Eu quero agradecer você, Rodrigo, pela sua presença, pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite. É um tema um pouco... para você é fácil, mas para a sociedade é um tema um pouco ainda complexo e difícil de entendimento. Mas até porque você falou também, né? É uma coisa nova, é uma coisa que ainda a nossa sociedade está aprendendo a lidar. Inclusive a questão do parlamento, que não conhece ainda, alguns por má vontade, outros por não ter informações suficientes. A própria justiça ainda está se inteirando de todos os processos referentes às fake news, e a sociedade, então, ainda está muito aquém dos conhecimentos. Mas uma das coisas que eu acho que é importante hoje para a nossa sociedade foi como uma das pessoas que estão nos acompanhando falou. Vamos ter uma visão crítica sobre as notícias, né? Que chega na palma da mão, que chega no nosso celular, que chega no nosso computador, como também nós temos que ter uma visão crítica em relação às notícias veiculadas na TV e nas fontes que tem o fato como uma premissa verdadeira. Mesmo nesses fatos, a gente tem que ter um olhar crítico, no meu ponto de vista. Eu quero agradecer a todos e a todas, então, por mais uma agenda regional. É um espaço de debate, de conversa e esclarecimento ao público de determinados assuntos que a grande mídia, às vezes, não consegue fazer. E é uma questão local nossa daqui. E agradecer novamente o doutor Rodrigo e a Maiara, a doutora Maiara, que também substituiu o Sebastião Júnior, e que daqui a uns tempos vai estar trabalhando aqui com a gente, com certeza, fazendo aqui. Geraldo, para eu estar junto com vocês, só falta uma coisa. Tem que abaixar o horário para as 19. Pode ser, não tem problema. Acho que a gente tem que... A gente começa uma coisa, depois a gente vai passando com o tempo, a gente vai ter que se adequando às condições, mas podemos pensar sim nessa proposta, viu, doutora? E aí seria uma grande, ou pelo menos às 20 horas, né? Aí fica no meio termo, dá para a gente trabalhar legal. Mas obrigado a todos, obrigado, Rodrigo, obrigado, Maiara. Maiara, suas considerações finais. Eu que agradeço, Geraldo, doutor Rodrigo, foi muito ilustrativo para mim ouvir as suas lições, doutor. Eu acredito que hoje a gente tem que fazer a escolha de que forma a gente quer se informar e de qual veículo a gente vai adquirir essas notícias. E a informação, então, eu acho que é importantíssimo para as pessoas se identificarem com os assuntos, saberem o que está acontecendo. Mais uma vez, obrigada, boa noite a todos, a todas, a todos. Estou sempre à disposição, Geraldo, é só me chamar. Ok, obrigado. Doutor Rodrigo? Queria agradecer o convite, a confiança. Muito embora seja recente, o que está por trás, na verdade, da fake news é a maldade humana. O que eu gostaria de deixar de recado para as pessoas é o seguinte: cada um tem uma vida para cuidar da própria vida e não a do outro. Quando você estiver diante de uma fofoca, ainda que ela seja verdade, mas se não é problema seu, para que você vai divulgar? Para que você vai trazer danos à vida de uma pessoa que muitas vezes você nem conhece? E se você conhece, deveria respeitar mais ainda. Então, esse fenômeno novo, em termos de meios pelos quais ele é divulgado, mas tão antigo talvez como a própria humanidade, ele necessita fundamentalmente dessa base que eu coloquei, que é a cultura. E a cultura não apenas no sentido de obter conhecimento, mas infiltrar esse conhecimento, pensar esse conhecimento e ver o que você quer para a sua vida. Hoje, mais do que nunca, nós temos
a obrigação de saber o que nós queremos para a nossa vida. Como que nós queremos que as informações impactem o meu cotidiano. Se eu quero viver uma cultura de medo, igual a doutora Mayra colocou, a água do mundo vai acabar, mas por que ela vai acabar? Será que ela acaba? Se ela, como que a gente evita isso? Vai acabar a água ou vai acabar o que é potável, o que é possível de ser bebido? Enfim, essa cultura de medo, ela foi muito bem analisada pelo Departamento de Sociologia dos Estados Unidos, mostra justamente isso. A gente vive uma realidade que é criada por um terceiro ou por terceiras pessoas, e nós começamos a tomar aquilo como critério de verdade, como se só existisse aquilo. Então, eu agradeço imensamente o convite, o carinho, estou à disposição para outros debates, porque nós temos que criar uma sociedade que pensa, e não aquela que busca algo que já foi pensado e que já está pronto. Há necessidade de se filtrar aquilo que chega a nós. Ok, então, obrigado a todos, tá? Estamos finalizando a nossa transmissão ao vivo.